dar início então ao nosso primeiro painel de abertura, que vai falar sobre cultura e impacto, criando valor na economia criativa. Eu convido ao palco então Doralice, mais conhecida como Miss Beleza Universal. Doralice, aos seus 30 e poucos anos, entendeu que a música cura, que a educação salva e que a arte é mais uma ferramenta da política. Doralice acredita nas trocas e assim escreve sua história, reverenciando sua ancestralidade, sua identidade e fortalecendo a representatividade para mulheres pretas, LGBTQIAPN+, e latino-americanas. Convido ao palco Jeff Fagundes. Representando a IT Unesco, Jeff Fagundes é ativista cultural internacional, diretor e ator teatral. Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, vive no Rio de Janeiro há 13 anos. É mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e atualmente presidente do Centro Brasil, do International Theatre Institute, da Unesco, o Instituto Internacional de Teatro. Convido ao palco Lígia Antero. Nascida em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, neta de matriarcas baianas e paraenses, atua como executiva de impacto socioambiental com foco em estratégias regenerativas, acelerando ações de promoção à equidade racial e de gênero. Cofundadora do coletivo Pretas B, fellow do Programa de Lideranças Negras e Indígenas do IDBR e da rede Alt Climate Líderes Climáticos Juvenis. Convido ao palco Marilu Cerqueira. Marilu é psicóloga de formação com mais de 10 anos de experiência como articuladora social e gestora de projetos. Atua no terceiro setor como gestora executiva do projeto Ruas. Convido ao palco, para concluir essa mesa, temos uma cadeira ainda? Temos. Bia Martins é empreendedora social, Forbes Under 30, que é uma lista anual da revista Forbes que reconhece jovens talentos com até 30 anos que se destacam em diversas áreas de atuação. É fundadora do Olhar de Bia, organização social que criou aos 6 anos de idade e já impactou mais de 500 mil pessoas com a missão de acabar com a miséria através da educação. E soma momentos internacionais marcantes na sua trajetória, com atuação prodígio, desde a condução da tocha olímpica a premiações como no canal Nickelodeon. Tá com você, gente. Bom, tarefa difícil essa para uma mesa, um painel de muito peso, que eu tenho muito respeito e tenho muita gratidão de estar aqui hoje e ver esse auditório super cheio. Bom, como fui apresentada aqui, o meu nome é Marilu, eu tenho uma trajetória aí, em articulação social em territórios no estado do Rio, já ao longo aí de 10, 11 anos, e com muita alegria poder estar aqui hoje, de alguma forma, falando para empreendedores sociais, pessoas que geram impacto, e vendo pessoas queridas aqui nesse auditório, que eu tive o prazer de acompanhar aí a trajetória, o início das suas atividades. E a gente está falando muito também sobre economia criativa, né? E quando a gente fala sobre economia criativa, é sobre a gente pensar num modo de transformar e impactar o território que a gente vive, né? Os chamados ecossistemas. Então, eu pude acompanhar muitos empreendedores que impactaram, continuam impactando e conseguem, de alguma forma, gerar renda e impactar vidas e territórios. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando sobre entender quem nós somos, as nossas potencialidades, isso está aliado a propósito e a forma em que a gente transforma a vida de outras pessoas.
Então, poder estar aqui hoje, falar um pouco rapidamente para vocês, eu tive a honra de poder ajudar a transformar a vida de outras pessoas através do impacto, através do empreendedorismo social. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de um evento de tamanha importância, que gera conexão, que gera oportunidade, eu acho que de inspirar, né? Muitos empreendedores que estão aqui têm a oportunidade de se inspirar através de outros empreendedores, negócios que podem impactar outros negócios e se aliar a esses outros negócios. A gente está falando aqui a nível, acredito que tenham empreendedores e projetos de outros municípios, de outros estados talvez, mas é um território, o estado do Rio de Janeiro é um território riquíssimo, de pessoas extremamente potentes e criativas. Então é nisso que eu acredito, na potência humana e na capacidade que a gente tem de transformar não só nossas vidas, mas de transformar a vida de outras pessoas e daquele lugar que vivemos. Então, eu acho que tudo começa através de nós, por nós e por todos nós. Então, é uma honra, mais uma vez, poder fazer parte desse painel aqui com pessoas que eu conheci, algumas há pouco tempo, outras já ao trabalho de algum tempo, e me inspiro nessas pessoas e me inspiro também em todos vocês. Então, mais uma vez, Cria Brasil, parabéns pelo projeto, pelo evento, e mais uma vez, muito obrigada. Olá a todas, todos e todes. Bom, gente, painel de abertura. Vou começar me autodescrevendo, né? Sou uma mulher preta, de pele retinta, cabelos acobreados aí, crespos. Estou com uma roupa bege, meio branca, uma biojoia amazônida. E eu acho muito interessante começar o ano podendo ter essa oportunidade de falar de economia criativa, muito com essa lente de impacto, essa lente de cultura, porque economia criativa, quando a gente fala disso, a gente fala sobre co-construção de soluções. Ao longo do ano passado, eu me vi muito imersa falando sobre problemas em relação a ser uma mulher preta num espaço empresarial, num espaço que está adentrando aí muitas empresas, independente do seu tamanho, e começar o ano podendo falar de co-construção de soluções, me remete à minha avó, me remete à minha avó Mercedes, né, que foi dito aqui as minhas matriarcas, e a minha avó, ela me traz muito essa memória, porque a minha memória de infância, de Madureira, é muito nesse ambiente de economia criativa que a gente não falava sobre isso, né? Não existia essas terminologias. Eu vou fazer essa ponte muito breve sobre economia criativa quando a gente olha para os nossos mais antigos e para os nossos atuais também, quando a gente olha para pessoas que estão nesse lugar de ausência de recursos financeiros. O que a avó Mercedes fazia, né? O que ela possivelmente ainda faz em alguns momentos. A gente tinha ali utensílios na cozinha, utensílio em vários lugares que, vou dar um exemplo, né? O pote de ervilha, o pote ali de molho de tomate. E esses potes, eles eram usados, né, pra gente poder fazer nossas refeições, pra gente poder tomar o nosso suquinho ali. Quem nunca, né? A gente viu essa cena em algum lugar, ainda que não fosse na sua casa, a gente viu essa cena em algum lugar. Corta pra 2025, né? A gente tá em 2025. Corta pra 2025, a gente vai num barzinho em Botafogo. Onde é que você toma a sua caipirinha, a sua gin, em alguns bares que são mais cool? No potinho, que é o mesmo potinho que a dona Mercedes usava. Então isso é economia criativa, gente. Eu estou dando um dos exemplos porque isso me remete, né, ao meu passado e provavelmente tem esses potinhos aí em muitos lugares onde a gente acaba reutilizando, mas é para dizer que quando a gente fala de economia criativa e de impacto, a gente está falando de sustentabilidade também. Não tem como tirar a sustentabilidade da mesa quando a gente está falando de economia criativa. E não aceitem esses discursos de empresas, de pessoas que falam que sustentabilidade é uma coisa cara, que é um investimento que não dá para se fazer essa transição, né? Muitos projetos que a gente teve a oportunidade de ver hoje, eles estão na veia falando de sustentabilidade, estão falando de você fazer com poucos recursos financeiros um impacto gigante. E provavelmente é algum desses projetos que a gente vai ver que vai ter um destaque grande aqui, e ainda que, né, não vai ter essa premiação para todos, mas eu faço muito voto de que assim, vocês encontrem investidores e pessoas que possam acreditar nessa ideia de vocês, porque a sustentabilidade a gente não está falando só de meio ambiente, a gente
está falando também de acessos, né? Acessos de pessoas que ao longo da vida não tiveram oportunidades. E aí, trazendo um pouco para a minha atuação hoje, né? Eu atuo no Sistema B, eu não sei se algumas pessoas aqui já ouviram falar no Sistema B, é uma organização global, sem fins lucrativos, que atua com empresas que atendem critérios socioeconômicos a partir de uma ferramenta que apoia, uma ferramenta que se chama ferramenta de avaliação de impacto, né? Tem um termo lá em inglês, mas a gente não vai falar inglês aqui hoje. Mas vocês podem procurar depois, né, aí nas redes sociais, no Google, que vocês vão achar. E essa ferramenta é justamente a ferramenta que faz com que as empresas elas consigam olhar o que eu posso fazer para ser mais sustentável. O que eu posso fazer para melhorar os meus indicadores de impacto, o que eu posso fazer para melhorar os meus indicadores, como é que eu faço para ser melhor para os meus trabalhadores, como é que eu tenho uma governança para que tenha perenidade em todas essas ações e a gente não acabe caindo lá no... Não sei traduzir greenwashing, gente, alguém me ajuda aí depois. Mas, né, nessa farsa verde que acontece, né, de pessoas fazendo uma ação ali, de empresas fazendo uma ação ali pequena, dizendo que está fazendo ali a sustentabilidade. E já para encerrar, né, porque eu acho que a gente não vai ter tanto tempo para aprofundar tanto esses assuntos, eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui, né? Eu acho que a gente está aí nesse início de ano e a gente está no ano de COP, né, gente? Conferência das Partes. Vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, no território amazônico. E por mais que às vezes a gente esteja num bioma diferente, né? A gente está falando do bioma Mata Atlântica e a Amazônia é um bioma que está distante da gente, para a gente poder se interar mais sobre esses assuntos, porque cada tudo na nossa casa. É Brasil, os investimentos, né? Assim como o G20 aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e a gente viu tantas cartas sendo entregues, tantas discussões sendo trazidas para a sociedade civil, né? Tanto no primeiro, segundo, terceiro setor, que a gente possa achar quais são esses lugares de contribuição individual e coletiva, né? O que o meu negócio ele hoje pode estar contribuindo para essas falas. Estou com tempo, né? Estou sem tempo. Mas a gente tem muito esse desafio, né? Porque a gente olha para as disputas de narrativa que a gente vê hoje nas redes sociais e tantos outros espaços. A gente acha que a gente possivelmente não tem voz, mas a gente tem voz. A gente tem espaços onde a gente pode dialogar. Ainda que não seja no palco, queria muito, né, que outras Mercedes tivessem a oportunidade de estar em palcos como esse, porque com certeza ela traria muita coisa sobre economia criativa, muita coisa sobre impacto, muito para além dessa linguagem empresarial que a gente fala, e são coisas que a gente vive no dia a dia, mas que a gente entenda qual é a caneta que a gente tem na mão. Alguma caneta a gente tem, seja como empresa, seja como pessoa física, seja como cidadão. Então, fica esse convite para vocês conhecerem o Sistema B e que seja um ano incrível para a gente, para todas as pessoas que estão aqui, e que a gente consiga tirar do papel todos esses planos que a gente tem para o nosso negócio, para nós, que seja um ano de prosperidade para todo mundo que está aqui. Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, fico muito feliz de ver esse espaço tão cheio de vida, tão cheio de gente, tão cheio de histórias. E histórias que performam, né? Que é a história que está no cabelo, a história que está no acessório, a história que você trouxe da sua casa, que veio de sua avó, que veio do seu avô. A história que vai aqui no palco, que passa por todos nós, apenas num olhar, numa trocada de olhar, onde eu consigo entender, refletido, a história da pessoa em cima desse corpo. Eu acho que a minha fala, ela é toda atravessada pelo que os meus colegas falaram aqui agora. Eu escrevi um discurso e acabei de rasgar todo ele, então provavelmente vai ser um grande improviso, porque é muito significativo quando você tem grandes pessoas falando sobre grandes coisas. E aí, quando eu trago isso, eu não estou falando só das pessoas que estão sentadas aqui, mas da Dona Mercedes, e eu estou falando também da galera que está sentada, o Leonardo, que está ali atrás, uma galera que está sempre num corre, onde se parasse para poder contar a sua própria história, a gente conseguiria ter tantas soluções criativas para esse mundo, tantas soluções para o que a gente tem vivenciado, tanto politicamente quanto ambientalmente, tanto socialmente. E aí eu trago essa reflexão. O teatro, ele traz esse impacto do por que então continuar trabalhando com teatro? E aí eu poderia ir além. Por que trabalhar com música, Dora? Por que trabalhar com artes visuais?
como isso impacta numa economia para a gente poder transformar e entender que isso é relevante. Porque se uma pessoa consegue acessar um vídeo de 5 segundos ou de 15 segundos no TikTok com algum impacto cultural dessa contação dessa história, por que eu iria para uma peça teatral e ficar 1 hora, 2 horas entendendo aquilo que está acontecendo sem nenhuma distração? Hoje a gente vive um momento onde é uma batalha entre a relevância e a popularidade, é uma batalha onde as pessoas entenderam que a venda da atenção é o que traz mais lucro. Então essa grande batalha entre Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, hoje o insumo, ele não é apenas o produto, ele não é a venda da caneta, não é a venda do celular, é a venda de uma ideia. E aí quando eu falo da venda da ideia, eu estou trazendo que é uma contação de história. A gente estava agora na maratona fazendo o julgamento, sendo jurado da maratona, e várias pessoas contando várias histórias em 1 minuto, tendo que se apresentar falando o que, como, o que, onde, por quê. E você tendo que avaliar em cima daquilo em 1 minuto para dizer se a pessoa merece uma premiação para transformar um projeto que provavelmente é um projeto transformador e impactante para o mundo inteiro. Nesse lugar da contação de história, o teatro... 3 minutos, te amo, cara. Porque senão eu vou ficar aqui a vida inteira. O teatro ele traz esse papel transformador porque você começa de um projeto cultural lá atrás, tentando dizer o que você vai dizer, ou como você vai dizer, qual que é a relevância temporal de que isso vai dizer. Então quando você trabalha com teatro, você não está trabalhando só com cultura, você está trabalhando com empreendedorismo. Você está trabalhando com a venda de uma visão, com a venda de uma ideia, com uma perspectiva. Quando você trabalha, por exemplo, com essa relação internacional entre os teatros, o ITI, para quem não conhece, é o principal e mais antigo instituto de teatro internacional que nós temos. Ele foi criado em 1948, depois da guerra, e foi ele que instituiu o Dia Mundial do Teatro no dia 27 de março. E eles batalham diariamente em 90 países para falar que o teatro não é só relevante economicamente, mas é relevante para a relação com a paz. Mas como é que a gente pode ter paz se tem pessoas que não têm emprego? Como é que a gente pode estar falando de paz se a gente não tem pessoas que estão passando fome? Como é que a gente está falando de paz e de cultura se a gente não tem transformação social? Tudo dentro de uma ideia e da contação de história, ela está direcionada a vários campos. Teatro é segurança pública. Quando você cria um espaço teatral em algum lugar, como aconteceu em São Paulo com os Sátiros, que eles revitalizaram um espaço de pontos de droga na rua Roosevelt, que hoje é o maior espaço de São Paulo com teatros independentes. O teatro, ele é saúde mental. O ITI Brasil, ano passado, atendeu mais de 50 artistas com atendimento psicossocial, com psicólogas. Teatro é saúde, teatro é educação. O Teatro Experimental do Negro começou a sua trajetória no Brasil e no Rio de Janeiro alfabetizando prostitutas e empregadas domésticas. Quando a gente pensa que a economia criativa está relacionada apenas à cultura, a gente tem que pensar na outra ponta. E quando eu falo da outra ponta, eu estou falando qual tipo de solução, qual é o problema que você está enfrentando no seu negócio, que talvez tenha uma solução que você não está pensando criativamente, que é o rolê aí do potinho de ervilha, o potinho de milho. Talvez a cultura e o impacto de ter uma companhia brasileira, como aconteceu no ano passado, de Nova Iguaçu, apresentando na China, primeira vez que uma companhia tabaxada apresenta na China, você vai entender que existem soluções globais para os nossos problemas locais. E às vezes as soluções dos seus problemas, ele não está no global, ele está na sua comunidade. Então, uma salva de palmas e viva a economia criativa. Longa vida, boa tarde. Gente, vamos começar assim com tesão. Boa tarde. É sexta-feira, é dia de querência, dia de desejo, concupiscência, sabe? Fornicação. É dia de viver, é sexta-feira. Então, já começa assim com tesão falando. Eu sou Doralice, eu sou mais conhecida como Miss Beleza Universal. Sou embaixadora da revolução afetuosa e afrocentrada. Eu acredito numa revolução coletiva que a gente usa a música como ferramenta.
E eu tô super feliz de estar num projeto como esse. Eu queria muito falar sobre economia criativa, mas eu sou sensitiva. Eu acho que todos os meus pares estão falando sobre a coletividade e durante o dia vocês ainda vão ouvir vários projetos que foram pensados para resolver problemas da sociedade. E esses 3 minutos que me restam agora, eu queria falar sobre você e sobre o seu sonho. A única pessoa que pode fazer o seu sonho acontecer é você. E eu acho que a maior prova que eu tive disso foi lá em 2017, quando eu fiz a música Miss Beleza Universal, que é essa música que me dá título. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para fazer uma grande produção, mas eu consegui aliados. Então a primeira coisa que tu anota aí no teu caderno, não é só sobre ter uma ideia criativa, é você encontrar pessoas que vibram pela sua felicidade. Aí tu aproveita, já olha pro lado e fala, eu vibro pela sua felicidade. Eu vibro pela sua felicidade. Tu já vai catando as pessoas para mobilizarem o teu sonho de acontecer. Vocês gostam, né? Eu vibro pela felicidade de vocês. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar os meus aliados. E consegui com o DJ Jonathan da Providência gravar dentro da Providência, do Morro da Providência, o beat da música. Consegui com o Léo Juste do Heavy Baile que ele finalizasse a música, mas lançar uma música não é só gravar a música. A música precisa de uma capa, de um plano de lançamento, de uma assessoria de imprensa, e eu tinha R$0 para fazer isso acontecer. Eu tinha pouquíssimo dinheiro. E eu lembro que eu fiz a capa da minha música no Canva. Eu lembro que eu entrei na internet, pesquisei todos os jornalistas que eu conhecia, que eu já tinha ouvido falar, mandei e-mail para todos. Se eu mandei para 10, 5 falaram do meu trabalho. Eu queria que vocês pegassem essa ideia e desenhassem... Tenho 2 minutos? 3? Menino, ótima. Eu queria que vocês desenhassem isso também como uma rota da jornada de vocês. Tá todo mundo muito preocupado como que vai chegar no final da escada. Mas o final é o fim, cara. No final acabou. O importante é o agora. E se você não tá sendo feliz agora, você tá vivendo errado. Essa é a primeira coisa que eu tenho. Você não tem como colaborar para a felicidade das pessoas. Você não tem como colaborar no projeto das outras pessoas se você é uma pessoa frustrada. Se você é uma pessoa que vive pela necessidade e não pelo propósito. Então, outra coisa que você vai anotar aí para sua jornada. A partir de hoje, eu vou viver pelo meu propósito e não pelas minhas necessidades. Porque as necessidades, elas estão aí mesmo. E do mesmo jeito que você lida, todas as pessoas lidam. Mas o seu propósito, ele é só seu. O que você pode fazer pela sociedade é uma contribuição só sua. E isso a gente chama de trabalho. Tem um artista chamado Gonzaguinha que fala assim: e sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Muito obrigada. O trabalho, ele é essencial para a nossa felicidade. Então, uma coisa que é importantíssima, se você não está conseguindo ainda, porque 2025 você vai conseguir, se você não está conseguindo ainda desenvolver o seu projeto, você vai olhar para o seu propósito, você vai olhar para as suas curas. Mãe, eu te amo, mas eu fiz uma escolha de vida diferente da sua. Pai, eu te amo, mas eu fiz uma escolha de vida diferente da sua. Eu rompo com todas as maldições anteriores que as gerações passadas foram obrigadas a viver. Como o racismo, o machismo. Eu não deixo mais nenhum homem me silenciar, nem deixo que outras mulheres sejam silenciadas.
eu contribuo para a luta antirracista, porque eu pago o ingresso de um amigo preto, porque eu dou uma bolsa de estudo para um amigo preto, porque eu levo meu amigo preto no teatro, minha amiga indígena no teatro. Essa é a nossa participação na emancipação. Então, eu vou concluir dizendo que a coisa mais importante que a gente carrega dentro da gente é o nosso amor, porque esse amor, ele ultrapassa qualquer limite que a sociedade nos impõe. A sociedade diz que você não é bom o suficiente. Eu estou aqui para dizer hoje para você que você não é bom o suficiente. Você é maravilhosa. Você é ótima. Mete o pé no acelerador e faz acontecer. Obrigada, gente. Maravilhosa, como diria meu pai fala, todo mundo é maravilhoso e maravilhosa. Boa tarde, seus maravilhosos, aproveitando essa energia maravilhosa da Dora. Gente, que lindo tá ver isso aqui lotado. Tá sendo assim né, gente, uma experiência, uma troca. Por mais que só a gente tá falando agora, a troca da energia de vocês é algo muito sensível pra gente aqui. Obrigado por essa honra, oportunidade de estar aqui. Meu nome é Bia, como me apresentaram no início. E Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão bom que a gente não se conhecia ainda, porque o maioria está se conhecendo hoje. E é muito engraçado que tudo que a gente está falando só muda o sotaque, gente, porque no final é a mesma fala, é a mesma mensagem. E assim como o censo foi feito antes sobre o teatro, eu queria fazer um outro censo agora. Cara, de verdade, eu sou de São Paulo, eu amo o Rio de Janeiro, eu tô aqui umas 5, 6 vezes no ano, eu venho pra passear mesmo. Tava super triste, tava tudo fechado até ontem, hoje abriu o solzão. E numa sexta-feira, de um solzão, de uma praia maravilhosa, de um rio maravilhoso, por que vocês estão aqui dentro desse museu incrível também? Sabe por que estão de porta fechada? Maravilha! É isso, é o propósito. Uma salva de palmas para vocês. É isso. Eu queria fazer essa apresentação. Eu não conheço vocês, não sei de onde vocês vieram, quais são as histórias, as necessidades, desafios que cada um passa. Na virada de ano, a gente sempre tem aquela esperança, né? Mais um ano, como vai ser agora? Só que é muito fácil a gente falar de pacto, propósito, quando a gente está num palco como esse. Quando a gente está numa honra como essa, uma oportunidade. Mas quando a gente está sozinho, só você e você acredita no seu sonho, é muito difícil. E eu queria lembrar você o porquê você está aqui hoje. E para te falar do fundo do meu coração, não é por acaso. Se você está aqui hoje numa sexta-feira, 17 de janeiro, hoje 17 de janeiro, né? No início do ano, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Se você está aqui, você tem uma missão muito maior. Te contar um segredo. Não é mais sobre você. Não é mais sobre sua vida apenas. É sobre cada pessoa que você já está esperando. E quando você decide realizar seu sonho, você não é apenas o seu desejo do coração, mas você está mudando uma geração. Porque todo mundo que vier depois de você será impactado. Seu filho, seu neto, seu bisneto. Porque uma mulher doida, porque um cara doido, deu a cara a bater e acreditou. Ele foi lá na frente. E quando a gente deixa de acreditar no nosso sonho e olhar para a menininha, meu pai sempre fala, a Biazinha começou a olhar de Bia, de 6 anos de idade, vai sempre sua melhor amiga. Por quê? A Biazinha não colocou limite, ela é uma criança. E quando você escuta a sua criança, quando você deixa de escutar a sua criança, você não é modesto, você não é bonzinho, você é egoísta. Porque você decide realizar o seu sonho, imagina quantas pessoas você serão impactadas. Imagina se o Steve Jobs lá atrás não acreditasse no sonho dele. Eu e você não teríamos sido impactados, tantas outras pessoas. O nosso sonho, a gente tem uma passagem na Bíblia que gosta muito, que fala que a gente é como lâmpada. Imagina uma lâmpada, gente, uma lâmpada poderosa que ilumina quilômetros e colocar ela embaixo da cadeira. Ela vai ter efeito? Não vai ter. Só que eu e você muitas vezes estamos embaixo dessa cadeira. Por medo, por falta de apoio, por falta de incentivo, viemos aqui para sair. Uma salva de palmas. E é isso, né? Olhando para o lado aqui, você pode ver um futuro sócio, colaborador, parceiro. E mais sobre isso, uma pessoa que pode ser transformadora de vida. Uma pessoa que você pode realmente agregar. E, gente, eu lido com jovens há 18 anos. O Olhar de Bia eu comecei com 6 anos, hoje estou com 24. E quando a gente lida com o jovem, esse público, que é uma geração maravilhosa, potente, talentosa, criativa, mas que está doente. Ansiedade, depressão, burnout, tentativa de suicídio. Eu falo para vocês hoje com uma propriedade. Eu trato a depressão há 2 anos. Eu tomo todo dia venaflaxina, tenho remédio controlado.
Não tô falando isso pra parecer coitadinha, muito pelo contrário. A vulnerabilidade que a gente se coloca pra mostrar eu preciso de ajuda, a gente tá mais fácil pra escutar o outro também. Hoje eu sei o que é sofrer depressão. Hoje eu sei o peso que é uma ansiedade. Hoje eu sei a vontade de não querer viver mais. E quando a gente vive isso, a gente fala, caramba, será que é coitadismo? Será que é mimimi? Ou será que é socorro, olha pra mim? O que adianta a gente estar aqui num palco, numa plateia lotada, querendo criar uma startup bilionária, unicórnio, se você não é capaz de dar bom dia pra pessoa do seu lado, meu? Você entrou nesse evento maravilhoso, tem um exército invisível que eu falo. Quem que é? É anjo, é espírito? Não. É porteiro, é segurança, que você acha melhor de cumprimentar, né? O que adianta, gente? Querer criar ideias milionárias, a gente não é capaz de falar eu te amo pra ele estar ao nosso lado. E eu te amo não só pra quem não conhece, às vezes é porque eu conheço. Te amo com seus defeitos, suas dificuldades, suas mágoas, mas eu tô aqui com você. E como a Dora disse muito bem, graças a Deus não fazer nada sozinhos. É no momento quando o sapato aperta, quando o desafio aumenta, que quem tá do seu lado que vai te ajudar a chegar muito mais longe. A gente pode até ir sozinho, mas junto com o outro ele chega muito mais longe. Gente, o Olhar de Bia começou com eu juntando umas balinhas para ajudar crianças no farol. Eu não fazia ideia que hoje chegou em 500 mil vidas impactadas, mas só estamos começando. E não é sobre número, quantidade, é sobre uma vida que ela tem o poder de permear na realidade de muitas pessoas. E do fundo do meu coração, no próximo ano eu vou estar aqui na plateia assistindo algum de vocês falando da história que mudou, das vidas que impactaram e do legado que vocês deixaram no mundo. Porque mais que criar as melhores, como o meu amigo está nos bastidores aqui, ele fala muito bem, mais que criar as melhores empresas do mundo, é as melhores empresas para o mundo. E vamos juntos, eu peço um pedido de socorro. O Brasil precisa de vocês. Cheguei aqui, tinha aquela bandeirona do Brasil. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Nosso país é maravilhoso. E chegou a hora aí de eu e você fazer a mudança e mudar a nossa história. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas vocês. Eu vou pedir que venham agora para a plateia. Esse foi o painel de abertura, cultura e impacto, criando valor na economia criativa.